Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. E a gente conversa agora com o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, o Marcos Procópio, que vai falar sobre a campanha, uma nova campanha de descontos aqui na cidade, também outros temas relacionados à economia, a negócios. Marcos está sempre viajando para outros países, trazendo novidades aqui para Campina Grande, e agora ele vai conversar com a gente. Presidente, seja bem-vindo, satisfação sempre conversar com o senhor na 93.1. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Gustavo, João Paulo, Bruno Moraes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Presidente, vamos falar sobre a campanha DDC, Dia de Descontos em Campina. Que campanha é essa? Como isso vai ajudar o nosso comércio? Bom, a gente tem esse mês 3 eventos, né? Assim, inicia o primeiro com o DDC, que é o Dia do Desconto em Campina, que vai se realizar agora dia 14, 15 e 16 de maio. Tem um pool de lojas participantes, onde vai ter uma sinalização em relação a isso. Uma câmara setorial dentro da associação comercial, capitaneada pelos lojistas ali da região do centro da cidade, que idealizou e está fazendo essa movimentação, e ela visa justamente trazer o consumidor para dentro da nossa cidade, ou seja, as pessoas que fazem com que o acesso a produtos aconteça às vezes por meio digitais, consiga fazer esse tipo de encontro dentro do nosso ambiente, dentro do nosso comércio. É uma movimentação que vem sendo feita aqui em Campina há alguns anos, o estímulo à compra aqui na nossa cidade, e a DDC é mais uma iniciativa, né? A gente teve recentemente o Grupo Mulheres Empreendedoras lançando o Compra em Campina, agora o Dia de Descontos, isso tudo para trazer as compras para as nossas lojas, é isso? São movimentos assim que eles convergem num único sentido, né? O sentido de fazer com que a gente consiga fazer esse encontro de produto e serviço aqui dentro, né? Que o intuito principal é justamente a preservação dos postos de trabalho, já que aqueles consumidores são realmente os únicos beneficiados dentro do processo quando esses postos de trabalho são abertos. Então a gente precisa realmente, várias ações estão sendo feitas ao longo do ano de 2019. A gente inicia em maio com essa, e outras aonde a gente vai estimular o empreendedorismo, aonde também esse encontro aconteça não só presencial, mas também digitalmente. Esses descontos, como vão ser definidos? São pelas lojas? Qual a porcentagem? Como é que vai funcionar? A média de desconto aí deveria ser mais ou menos em torno de 50%, mas assim, as lojas têm um livre-arbítrio para definir dentro de que produto, que linha de produto, que segmento e que possível desconto eles possam dar. Serão nos dias? 14, 15 e 16 de maio. 3 dias importantes agora, pós-Dia das Mães, né? O pessoal fazer compras. Exatamente. Ô, presidente, a princípio, quando se fala dessas campanhas, é justamente para tentar diminuir a saída do consumidor, principalmente para o ramo da internet. O senhor vê que a gente vai conseguir, pelo menos, emparelhar essa briga com a internet? Como é que o senhor enxerga o cenário hoje? Bom, para mim esse modelo onde o consumidor busca produtos e serviços através de meio digital é inevitável, né? Então você não tem como ir contra esse curso. Assim, essas campanhas de estímulo, elas são importantes e são necessárias, mas assim, os meios digitais, eles estão ocupando um espaço muito forte. Então, dentro basicamente de todos os segmentos, você vê hoje a quantidade que você tem de aplicativos na área de alimentação, na área de transporte, e por aí vai. Então, mas assim, a gente tem que do outro lado fazer o outro papel, né? E esses meios, normalmente, esses meios digitais são direcionados muitas vezes para fora do nosso estado, né? A grande maioria das vezes é para fora do nosso estado. De um lado, você tem o estado preservando a arrecadação, uma vez que o DIFAL é necessário, ou seja, quando você compra fora, o imposto vem para aqui para dentro, mas o emprego fica lá fora. Então essa é a questão principal. O imposto está ficando, mas o emprego está indo. Como é que dá para convergir essas vendas em Campina Grande com o meio digital? Tem como? Assim, a ideia principal não é criar um modelo de competição ou um modelo de convergência, é você criar novos mecanismos aonde você tem novos modelos ou novas matrizes econômicas que possam fazer esse tipo de substituição. No mundo inteiro, o meio digital está empurrando as cadeias de consumo. Então, deixe-me exemplificar. Assim, você tem hoje
mais do mesmo. Então, por exemplo, você tem mais empresas fazendo a mesma coisa, você tem mais restaurantes, você tem mais cabeleireiro, você tem mais setor de serviços. Ou seja, tá todo mundo indo para as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas. Isso tá fazendo uma super oferta de segmentos dentro do mercado. Isso não é bom, porque acaba fazendo com que a capacidade da empresa sobreviver ela acaba sendo mitigada. Então, assim, o que a gente está buscando é justamente um período de transição onde a gente consiga adaptar esse tipo de situação e também um modelo de discussão onde a gente consiga trazer novas matrizes. Existem várias cidades no Brasil que já estão buscando novas matrizes aonde ele possa competir com esse modelo. E mais uma vez eu digo, isso é inevitável no mundo inteiro. Então não tem como a gente ir no contrafluxo. Mas a gente pode fazer campanhas de estímulo, onde você tem a preservação mínima dos empregos locais, e a gente pode fazer com que discussões como essa possam surgir novas matrizes. A gente está conversando com o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Marcos Procópio. O senhor viaja bastante, está sempre em feiras, em eventos. Recentemente a gente conversou, o senhor estava indo para a China. Como é que foi nessas andanças aí? O que é que o senhor pode trazer para Campina Grande? O senhor traz de novidade, de informação aqui para a cidade? Recentemente eu participei mais ou menos de 4 feiras lá na China, entre China e Hong Kong. Tive também outras nos Estados Unidos e outras também na Alemanha. O que a gente tem visto é o deslocamento, não mais só para a China. Hoje você tem países como Índia, Indonésia, você tem Paquistão, você tem, ou seja, Tailândia, você tem uma série de países tendo o seu modelo industrial se deslocando da China para esses países. Hoje produzir na China já ficou um pouco caro, mas mesmo assim ela consegue abocanhar grande parte hoje da produção industrial mundial. Então você vai para essas feiras, você vê gente do mundo inteiro adquirindo produtos lá dentro da China, fabricando basicamente de tudo que você imaginar. Se você for para qualquer loja hoje aqui dentro de Campina Grande, ou dentro de João Pessoa, dentro dos shops, se você procurar atrás, você vai ver que quase esses produtos são tudo made in China ou made esses países. O risco você tem de você pegar hoje sua roupa e ver made in Bangladesh, made in Índia, made in Paquistão, também o risco é muito grande. Então a gente está um pouquinho deslocado desse eixo. Isso eu estou falando de produtos de baixo valor agregado, que é onde o Nordeste se qualificaria para poder fazer isso. Então, quando você vai para alto valor agregado, onde você tem um determinado coeficiente ou conteúdo tecnológico, aí é que a coisa aumenta realmente a distância. Então, a gente precisa agir rápido. Tem vários países se movimentando, tem muitos estados e cidades, inclusive dentro do Brasil, se movimentando para substituir as suas matrizes para que a gente possa competir no curto e no médio prazo com essas unidades. Nesses produtos de menor valor agregado, o senhor disse que o Nordeste pode entrar, pode tentar competir. O que é que está faltando para a gente diminuir essa distância para essa produção lá fora? Bom, se a gente for trabalhar em matéria de custo, a gente está um pouco longe disso, né? Nós temos vários gargalos de infraestrutura, de burocrático, tributário, logístico. A gente tem muitos gargalos envolvidos aí dentro desse processo. Então, você hoje não consegue competir com essas nações dentro desses produtos que seriam, vamos dizer, a salvação do interior, principalmente do Nordeste, produzindo esses produtos de baixo valor agregado, uma vez que a quantidade e a necessidade de qualificação de mão de obra não é tão grande. Então a gente precisa modificar ainda muita coisa para poder a gente fazer isso. Eu acredito que no curto prazo, talvez a gente não consiga adaptar essas circunstâncias para poder competir com isso. Mas se a gente não começar a fazer as mudanças que são necessárias, nós corremos o risco de todos os empregos ficar na banda de lá do mundo, ou seja, na Ásia. E, presidente, em relação na parte da tecnologia que o senhor falou, de maior valor agregado, Campina Grande tem até uma fama, é considerada um polo tecnológico. A gente tem como caminhar um pouco mais nisso? Campina realmente lá fora é considerada esse polo tecnológico que pode chamar a atenção dessas empresas lá de fora? Se a gente conseguir organizar minimamente os nossos ecossistemas, ou seja,
tanto a comunidade universitária, tanto os meios de produção, tanto os meios de nos colocar no mercado, eu acredito que sim. A gente já tem feito algumas coisas significativas aqui. A gente já tem uma parcela interessante de pessoas trabalhando aqui, provendo produtos e serviços lá para fora, principalmente serviços. Eu acredito que se a gente fizer essa organização de forma minimamente, o que a gente está precisando é de uma coordenação mais atuante, aonde a gente consiga integrar todos os elementos. Os elementos estão todos separados aqui, cada um age individualmente. Conversa, Não é só a conversa, você precisa de um plano diretor, vamos dizer assim. Porque hoje grande parte das nações, o que é que elas estão fazendo? Elas estão elencando quais são seus eixos matrizes, aonde eles vão adquirir, vamos dizer, a expertise máxima, onde eles vão fazer, aonde eu quero ser bom em quê? Então isso a gente precisa, o Brasil precisa fazer isso, os estados precisam fazer isso e as cidades também precisam fazer isso. À medida que você faz isso e você alenca esses setores, você alinha que todos os meios necessários para que aquele setor desenvolva estejam ali presentes. Então, por exemplo, se eu alencar aqui calçado é a matriz principal do Brasil, ou de Campina Grande, você tem que fazer com que todos os meios de produção, todos os meios de capacitação, todos os modelos fabris estejam alinhados, para que você consiga encontrar tudo dentro daquele ambiente. É um modelo temático. O que está nos faltando aqui, o que a gente vê, é justamente a gente está totalmente descoordenado. Não tem uma figura central que possa coordenar esses fatores, seja ele no Brasil, no estado ou em nossa cidade. Não está havendo esse tipo de coordenação. Quem teria que tomar essa iniciativa de coordenar isso tudo? Bom, talvez de cima para baixo, né? Talvez essa seja o X da questão, né? Então, às vezes, vários comitês são criados e depois, quando você troca dos modelos de gestão, esses comitês são desfeitos. Então, você criar um modelo de competência onde você coloca pessoas certas no lugar certo. Então, quando você tem pessoas certas no lugar certo, já é um bom ponto de partida. Então, quando você tem todos os órgãos de fomento a desenvolvimento aqui, você tem a Secretaria de Desenvolvimento, você tem os sistemas S, você tem os governos estaduais, os governos municipais. Então, quando você organiza esses fatores, você tem as academias. As academias, elas estão desconectadas desses governos. Então, por exemplo, você tem, às vezes, agentes locais, universidades locais, você tem escolas técnicas locais que não estão minimamente alinhados suas matrizes educacionais com as diretrizes de produção que o governo exige ou que o governo alencou. Então, elas escolhem de forma autônoma quais cursos elas vão dar. Então, se você chegar num país tipo a Alemanha, eu quero fazer um curso de doutorado em tal coisa. Não, você vai fazer com o seu dinheiro. Com o dinheiro aqui da Alemanha, a gente só faz dentro das diretrizes. Né? Dentro das diretrizes alencadas para a produção, para a economia, para a indústria alemã. Então, a gente vê, por exemplo, Campina, até toda a Paraíba, focada, tem uma produção muito grande no setor calçadista e já foi tema aqui, inclusive, a gente vê a academia até distante desse setor, de onde se precisa de uma mão de obra, de um crescimento. Aparentemente não é nada ligado, né? Não parece que não estão trabalhando juntos. Alvin Toffler descrevia esse fenômeno como efeito de dissincronismo, ou seja, você não tem a sincronização. Então, o que está sendo feito do ponto de vista educacional não está necessitado pelo mercado. E esse efeito de hoje, de ausência de sincronismo, isso é fato. Então, por exemplo, todas as empresas estão precisando de profissionais que possam ser encaminhadas os empreendimentos para o meio digital. Você não acha esse tipo de profissional. Você tem figuras sendo formadas no âmbito de administrativo, ou seja, do que for, para empresas convencionais. Ou seja, você não tem pessoas com a expertise necessária para me jogar dentro do mercado digital. Então, o que é que está acontecendo? Você está tendo um monte de camelô digital, que é esse o termo na realidade, e não empreendedores digitais. As pessoas, o que é que difere o camelô para o empreendedor? O camelô é aquela pessoa ou aquele indivíduo empreendedor que vê o público passante e ele coloca seu produto lá sem saber quem são aquelas pessoas, o que elas estão fazendo ali, que tipo de produto elas estão buscando. Então,
Então, onde é que as pessoas estão passando? Não, estão passando no marketplace. Então eu vou lá, boto meu camelô digital, espero ver se alguém que passa vai fazer a aquisição do meu produto. Isso não vai vingar. Descoordenado, né? Isso não vai vingar. No curto prazo, talvez surja alguma coisa ou outra, mas no médio prazo, à medida que você vai entrando cada vez mais e mais e mais pessoas no meio digital, você não vai conseguir competir. Ou seja, tem que profissionalizar. 12h 27 minutos. Quem está aqui conosco é o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Marcos Procópio, falando em meio digital. Tem Startup Weekend chegando por aí. Essa semana de fomento e de conversa e de diálogo, o que é que a gente vai ter, presidente? Bom, agora pro mês de maio, né, nós estamos trazendo João Kepler aqui. João Kepler é um dos maiores empreendedores anjos do Brasil, né? Ele, para quem não sabe o que é empreendedor anjo, é aquele que, como pessoa física, ele investe diretamente nas empresas, né? Então, hoje no Brasil, ele tem mais ou menos 400 empresas que ele investe. Então, agora no dia 29 de maio, às 18 horas, ele vai estar no auditório do Sebrae. Ele foi quem escreveu o livro Smart Money, né, que é dinheiro inteligente, e ele vai estar passando um pouco dessa experiência justamente pra gente aqui numa troca que vai ser extremamente rica, ou seja, justamente dentro do modelo de adaptação ao que a gente imagina que vai ser o futuro, onde consumidores e produtos acabam se encontrando. Então, após o evento dele, ele vai ter um encontro reservado com mais ou menos 30, 40 empresários, onde ele vai passar os modelos e as matrizes de negócios que estão justamente por trás desses fundos e como eles funcionam. Então é muito importante e muito interessante esse tipo de aproximação com esse modelo novo econômico. Então teremos também o Startup Weekend, né, que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de maio, também no auditório do Sebrae, né, sobre uma premissa, esse é aberto a todos, todos os empreendedores, todas as pessoas que queiram participar, emergir, todos aqueles que têm a preocupação de como essas coisas vão funcionar no futuro e todos aqueles que querem sair da área de camelô digital para empreendedor digital. Então, como o varejo está passando por essa transformação, a gente precisa também fazer com esse tipo de adaptação e conhecimento seja disseminado. Então, 24, 25 e 26 de maio, lá no auditório do Sebrae. Aberto para todo mundo. Quem tiver algum negócio independente da área, é isso? Quem tiver algum negócio independente da área precisa entender, porque de qualquer forma, se você vende de comida, se você vende de qualquer produto acabado, se você atua localmente ou se você atua em outros ambientes, você precisa participar disso, porque não se engana não, Gustavo, tem hoje pessoas vivendo em Campina Grande, atuando em Campina Grande, mas o negócio dele está em outro país, ou seja, o meio digital, ele rompeu barreiras. Então você pode empreender dentro do seu ambiente, atuando em outros mercados, só que isso exige um nível de conhecimento e inteligência que você tem que aprimorar, ou seja, você vai ter que redimensionar e reatualizar todos os conhecimentos que você tinha antigamente. Deixar uma dica até para os ouvintes, eu não sei se o presidente conhece, um programa que faz muito sucesso nos Estados Unidos e tá também na TV brasileira agora, que é o Shark Tank Brasil. É um programa de empreendedorismo onde 5 grandes empresários viram meio que jurados, pessoas vão apresentar negócios a essas pessoas e eles falam sobre empreendedorismo. Algumas vezes as pessoas chegam com negócios prontos que até estão dando faturamento, só que esse negócio não tá dentro dessas matrizes, não tá dentro de uma coordenação, de um direcionamento que o mundo inteiro tá seguindo, e é bastante interessante. Então, quem se interessa pelo tema, participa da Startup Weekend, procura mais informações sobre João Kepler, que é investidor anjo incrível, tem várias histórias, várias empresas, e é um exemplo aqui no nosso país. E também, se puder, assiste o Shark Tank Brasil, que é um programa interessantíssimo. Presidente, só para mudar um pouquinho de tema, a gente passou dos 100 dias do governo Bolsonaro, a gente está numa situação econômica que aparentemente o clima até melhorou, mas não há muita mudança clara, objetiva de como a gente vai seguir, principalmente com a reforma da Previdência travada. De que forma o senhor tem avaliado esses meses do governo Bolsonaro? Bom, assim, do ponto de vista federal, né, a gente vê assim a importância e a necessidade, né, da reforma da Previdência, né? A gente precisa eliminar o déficit. Assim, nenhum fato, nenhum ato econômico diretamente foi realizado.
Existiu, vamos dizer assim, algumas iniciativas são necessárias, são importantes do ponto de vista de desburocratização. Recentemente eles lançaram uma plataforma chamada Mobiliza Brasil, onde eles estão fazendo as perguntas básicas para os empresários do ponto de vista de o que é que podemos fazer para melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Isso é muito importante, esse canal de comunicação. E basicamente, se você for ver as perguntas que são colocadas lá, ele já tem um diagnóstico claro do que é que existe de gargalo no Brasil para poder destravar a economia. Então, por exemplo, ele tem lá, é muito complicado e demorado abrir uma empresa no Brasil ou uma filial, ele já sabe disso. Aí, quando você abre os submenus, ele tem lá uma série de submenus onde você pode opinar em cima de cada submenu. Então, isso é importante para que todos participem também desse Mobiliza Brasil. Esse destravamento é necessário, mas assim, a premissa principal, a gente precisa resolver essa questão do déficit, isso é fato. Então, nenhum ato ele consegue surtir efeito, nenhum ato, se a gente não conseguir resolver essa questão do déficit. Por quê? Porque ninguém vai investir em algum lugar, ou em alguma empresa, ou em algum país, se você tem a possibilidade de quebrar daqui a alguns tempos. Ou seja, a possibilidade de insolvência diante dos fatos. Então, se a gente não resolver esse fato agora, aqui o investidor, o que é que ele vai estar visualizando? Daqui 4 anos esse país vai quebrar. Daqui 4 anos esse país não vai conseguir dar retorno do meu capital. Daqui 4 anos esse país não vai conseguir fazer com que as dívidas, as aplicações, os câmbios, o dinheiro que foi posto lá, ele consiga retornar para mim. Então isso é extremamente importante. E quanto mais a gente passa, mais o resultado que poderia estar aparecendo no curto prazo, ele deixa de existir. Então todas as outras medidas que foram tomadas no passado, ela acaba sendo inútil no médio prazo. Ela acaba surtindo aquele efeito imediato no curto prazo. Incentivo setorial para comprar caminhão, incentivo setorial para construir casa. Isso ali é efeito sonrisal. Aquilo dura alguns meses, depois você tem que estar dando mais e mais incentivo, mas o problema principal não é atacado. E, presidente, nessa situação, o número de desempregados parece que não muda. O senhor trouxe uns dados do CAGED. De que forma você avalia? É preocupante a situação que a gente está hoje? Mais preocupante do que a gente já chegou há uns meses atrás? Não, é menos do que foi alguns anos atrás, do que foi há 3, 4 anos atrás, é menos. Mas assim, você tem várias realidades, né? Você tem o Brasil, ele está inserido em várias realidades. Então, o Brasil, esse ano, ele acumula um saldo positivo de 179 mil empregos, aproximadamente. Agora, no mês de março, né, que esses dados que saem em abril é referente a março, janeiro, fevereiro e março de 2019. O Brasil teve um saldo negativo nos empregos, mas no saldo do ano ele está com 179 mil. Basicamente, esses empregos se instalaram todos na região sul, sudeste, centro-oeste. Isso aí é fato. Então, assim, o Nordeste e o Norte ali estão patinando. A gente não tem políticas de desenvolvimento, todos aqueles fatores que eu coloquei, política de agregação, coordenação, onde a gente possa alinhar nossos meios de produção, até um modelo de discurso, o modelo de colocar em pauta. Nós não temos desenvolvimento como pauta principal, nós não temos geração de emprego como pauta principal. A Paraíba também, no acumulado do ano, ela vai aí com mais ou menos 8.500 empregos negativos. Se você pegar janeiro, fevereiro e março, nós perdemos 8.500 empregos ou 8.500 postos de trabalho. Quando for agora mês que vem, que a cana-de-açúcar consiga entrar em atuação, esse emprego sazonal, ele volta, aí você vai pro positivo, aí começa a dar aquela falsa impressão que o estoque de emprego está aumentando, mas na realidade não está. Então terminou a sazonalidade da cana-de-açúcar, você volta de novo para os patamares. Então isso basicamente tem acontecido, não só na Paraíba, mas basicamente todos os estados do Nordeste. Quando você pega Pernambuco, tem menos 26 mil empregos gerados no acumulado do ano. Então, ou a gente muda essa lógica nossa com relação a justamente o Nordeste como um todo, a gente para um pouquinho para pensar o que é que a gente está fazendo em relação a isso, se é só política assistencialista que a gente vai adotar aqui dentro do nosso ambiente, porque ela está se exaurindo, né? Então, num patamar onde você tem inicialmente a arrecadação crescendo por diversos fatores,
Aumento do gás, aumento da luz, aumento do combustível, aumenta a arrecadação. Os impostos estão sob a base, aí você tem o DIFAL, que é aquela diferença de alíquota que no ano de 2019 todos os estados do Norte, Nordeste passaram para 100%. Ou seja, tudo que você compra de fora, que vem, ou seja, para a universidade, ou vem para a prefeitura, ou vem para a sua casa, tudo que você compra. Hoje, 100% do imposto vem para o destino. Então, os estados estão comemorando aumento de arrecadação. Só que esse ano encerra, esse ano atinge o seu teto máximo. Então, a partir do ano que vem, ele está no teto máximo e ele não vai conseguir crescer mais. E o emprego, ele está seguindo um fluxo para outros ambientes, para os outros ambientes, já que uma vez os estados do Nordeste, as cidades do Nordeste, a cidade do Nordeste, não diz para que está. Então, se nós não fizermos esse tipo de trabalho, a gente corre o risco do fluxo de emprego e de oportunidades ir para outros ambientes. Porque fica uma cobrança muito grande em cima do governo federal, mas como o senhor deixa claro, o nosso estado também precisa mudar, precisa reagir, né? Nós como um todo, estado, município, se olhar do ponto de vista local, a região Nordeste precisa se colocar, a gente precisa se colocar como tal. Então, se a gente não reagir, porque, escuta o que eu estou dizendo, essa palavra, cidades empreendedoras, você vê isso em muitos ambientes na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste, você vê cidades se mobilizando, criando suas matrizes ou adicionando novas matrizes econômicas a poder se descolar do ambiente nacional. Ou seja, se o Brasil está em uma posição, aquelas cidades estão crescendo noutra. Se o país está gerando emprego X, nessa cidade está gerando 3X. Se algum emprego está desaparecendo em outro canto, não lá. Não. Então, por exemplo, você tem regiões agrícolas, você tem regiões industriais, você tem cidades onde eles conseguem fazer esse modelo de deslocamento, reorganizando o seu sistema produtivo e adaptando. Então, a gente precisa urgentemente fazer esse tipo de discussão, a gente precisa urgentemente cobrar das entidades privadas e públicas competentes, porque ela é a base de construção dessa sociedade. Se nós não temos emprego, nós não temos família, que é a base de construção. Você pegar um pai de família, você deixar ele sem possibilidade de sustentar seu ambiente é complicado. E a gente traz sempre esse tema aqui no Jornal do Meio-Dia. É uma proposta diferente. Desde o ano passado a gente decidiu mudar o programa, deixar a política um pouco de lado e tratar sobre desenvolvimento, justamente por causa disso. O presidente Marcos Procópio vem aqui sempre, de vez em quando está aqui, a gente traz pessoas do ramo de negócio, a gente já trouxe a FIEP também para cá para tratar a respeito disso. E parece que as coisas não vão andando, a gente fica tratando, fica propondo, a Associação Comercial propõe, CDL propõe, os setores produtivos estão propondo e parece que muitas vezes o governo, a parte pública, às vezes as entidades privadas não estão se coordenando, se ajudando para que a gente tenha uma mudança. Presidente, só para encerrar a conversa da gente hoje, reforçar a DDC, a campanha de descontos em Campina Grande, que acontece depois do Dia das Mães. Bom, essa é uma iniciativa importante, necessária para que a gente possa fazer esse tipo de atração de ambiente de negócio para a região do centro de nossa cidade. É importante que o consumidor compareça, assim, Eliezer que está à frente desse processo todo, foi ele junto com todos os comerciantes ali do centro que fez essa idealização. Então a gente convida a todos a participarem desse processo, a fazer até uma análise crítica em cima do que for, do que viu, do que possa ser melhorado para que as outras edições da DDC, e a gente convida a todos justamente a colocar essa temática de desenvolvimento, a colocar a temática de emprego aonde você tiver dentro do seu ambiente de comunidade, da sua interação com os agentes públicos, da sua interação com todas as entidades privadas. Cobrem, porque o emprego é a base importante de construção de nossa sociedade. É nela que você sustenta a sua família, é nela que você garante todos os recursos para alimentação, para aluguel, para água, para luz, para manter a educação, saúde, medicamento. Então cobrem disso, porque todas as vezes quando tem um processo eleitoral que isso não entra como pauta principal, isso é deixado de lado, e se isso for deixado de lado, isso vai corroer a base familiar, que é o centro de nossa sustentação.
Muito bem, a gente tinha muito assunto ainda, mas já o tempo está correndo, nosso tempo esgotou. Queria agradecer ao presidente Marcos Procópio pela participação, deixando o convite para sempre, todo mês, o senhor fazer uma participação para a gente ir conversando mais sobre esses temas que importam à nossa sociedade. Eu que agradeço, Gustavo. Estou sempre presente aqui nessa cidade, tentando contribuir, tentando fazer com que o nosso ambiente fique cada vez melhor para se viver. Obrigado e boa tarde. Muito bem, 12:42. No próximo bloco a gente vai falar sobre o aumento no preço do botijão do gás. Jornal do Meio-Dia.